Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje para falar um pouquinho sobre economia. E para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara os empresários Marcos Oliveira e José Eduardo Tobias. Obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos aqui. Nós é que agradecemos. Obrigado. O José Eduardo Tobias é do ramo de creme dental e higiene pessoal, né? Produz aqui em Bauru. Exato, tem uma indústria em Bauru, no Distrito Industrial. Certo, e o Marcos do ramo de tintas. Isso. Como é que é a produção também? A gente produz aqui em Bauru também, Tintas. no Distrito Industrial 2. Certo, e o nosso bate-papo hoje aqui é um pouquinho para falar sobre a economia diante dessa mudança da economia dos Estados Unidos, né? Da política dos Estados Unidos, que vai acabar refletindo em praticamente todo o mundo. O Brasil é um parceiro dos Estados Unidos e vocês também têm essa ligação com o país do Trump, né? Como é que é a sua relação, Marcos, com a economia norte-americana? Na realidade, a indústria de tintas, por ser uma indústria química, como ela tem muita matéria-prima, commodity, tudo isso, os preços das commodities são determinados pelo mercado americano, praticamente, né? Então, óbvio que qualquer mudança no mercado americano acaba influenciando para a gente em preços e etc. Você compra ou vende para eles? Na realidade, a gente compra matérias-primas importadas dos Estados Unidos normalmente. Certo. Tobias, e você? Qual que é a relação da sua empresa com os Estados Unidos? Eu estou tentando desenvolver o mercado para vender para eles e as minhas matérias-primas vêm todas da Ásia. Mas o mercado de commodities, como o Marcos falou, ele é influenciado pela economia americana, né? Porque eles são os maiores consumidores hoje do mundo. Então, se eles param de consumir, vira uma bagunça, desequilibra o mercado mundial. O Trump está prometendo algumas situações aí que vai mudar bastante o equilíbrio da economia mundial e eu acho que o mundo inteiro vai sentir. O discurso dele durante a campanha, e agora ele mantém desse discurso, é que ele prefere produzir mais no país, né? Comprar menos, para quem está em casa entender a gente aí, essa preocupação, comprar menos do exterior, dos outros países, né? O Brasil hoje é o segundo parceiro aliás, os Estados Unidos é o segundo parceiro do Brasil hoje, né? Então dá para entender um pouquinho a preocupação do empresariado. De que forma isso preocupa você, Tobias? Existe essa preocupação mesmo? Sim, me preocupa porque a gente, ele fez um monte de promessa, né? Nós não temos certeza ainda do que vai ser cumprido ou não, mas com certeza vai influenciar, no meu caso, na compra das matérias-primas. Eu estou desenvolvendo ainda o mercado americano para virar um mercado consumidor meu. Se eu conseguir desenvolver, aí eu vou sentir muito mais também, porque se ele fechar as fronteiras, eu perco essa oportunidade. Mas as matérias-primas, eles consumindo menos, eu acredito que o mercado chinês, que é um dos maiores produtores de matéria-prima química, vai entrar numa pequena recessão, né? Algumas empresas vão fechar, vai diminuir a concorrência. A primeiro momento, eu acredito que as matérias-primas commodity vão cair um pouco o preço pela queda de consumo do mercado americano, mas depois tende a subir porque bastante gente vai quebrar. Eu imagino que é isso que vai acontecer. É só especulação, né? Por enquanto é especulação, né, Marcos? Isso. No ramo de tintas também há essa preocupação com relação à compra de material de lá? Sim, o que acontece no ramo de tintas no Brasil, a gente já vem sofrendo uma crise bastante acentuada no ramo de construção, né? Por conta do problema que o nosso país está passando. E o grande problema é que hoje o mercado está buscando produtos de baixo valor agregado e se a gente tiver realmente um problema nos Estados Unidos, um aumento no câmbio, obviamente a gente vai ter problema na compra de matérias-primas, vai ter dificuldade de repassar custos no mercado e corremos o risco até de ficar sem material, alguns materiais principais do nosso mercado que são importados dos Estados Unidos. Acho que o principal que gira tudo isso aí é o câmbio, né? O dólar impacta diretamente, acho que na empresa de vocês, né? Da mesma maneira, né? Tanto para compra, quem exporta, se o dólar for valorizado agora com essa nova política, pode se beneficiar. No seu caso, se você começar a exportar e conseguir entrar lá com um dólar mais alto, para você é melhor. Para quem compra não é tão legal, né, Marcos? Exato. Assim, no meu mercado, a gente basicamente todas as matérias-primas são balizadas no dólar, então a gente sofre bastante. A gente tem também exportação, só que o volume na nossa empresa de exportação é muito menor do que o volume de compra de matérias-primas e etc. Então, a gente tem, lógico, que é ajudado também numa alta do dólar nas exportações, mas como o volume de exportação é muito pequeno, ele acaba não compensando o aumento nas matérias-primas, né? O dólar chegou a bater 4 e pouquinho, não foi? 4,20? Isso.
3,90, 3,90. quase R$4. Hoje está 3,25, 3,30 em média, né? Isso, 3,15, 3,20, né? Tá mais ou menos. Como é que se avalia o dólar hoje? Essa situação? Olha, para o nosso mercado, para o mercado de tintas, eu acho que um dólar entre 2,90 e 3,20 é um dólar interessante. Onde a gente tem um preço razoável para comprar matérias-primas e também tem uma competitividade boa com os países da América do Sul, no caso de concorrência no exterior, né? O problema para nós é quando o dólar sai da casa dos 3,20, 3,30, aí começa a ficar muito caro para a gente, para o mercado interno, né? Que é o grande volume. Certo. Tobias, você falou da relação com a China dos Estados Unidos, né? Uhum. O Brasil tem um déficit ainda de compra e de exportação com os Estados Unidos, né? O Brasil exporta pouco para lá e compra mais, então acho que não é uma ameaça para o país norte-americano. Já a China não, né? Ela produz muito para os Estados Unidos. Se houver um racha aí entre Estados Unidos e China, você acha que isso pode espirrar aqui no Brasil? Porque é uma cadeia, né? O Brasil é historicamente fornecedor de matéria-prima, né? E a gente manda matéria-prima para a China, que fornece produto acabado para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fechando a fronteira, e eles estão prometendo 40% de imposto de importação contra os produtos chineses, a China, consequentemente, vai começar a consumir menos matéria-prima do Brasil e a gente vai sentir isso muito forte. Bom, diante de toda essa, que por enquanto a gente falou, a especulação, ainda não se sabe quais serão as ações reais do Trump, né? Uhum. O que vocês preveem lá na frente? Essa incerteza gerou alguma diferença no dia a dia da sua empresa de pasta de creme dental, né? Gerou alguma incerteza, alguma modificação? Você já tomou alguma atitude com relação a isso? O que a gente tem buscado com o aumento do câmbio nos últimos meses, até pela crise no Brasil, é desenvolver o mercado externo, que é o que o Marcos falou, a gente conseguir fazer exportação, equilibrar com o que você compra de matéria-prima importada. Como o mercado internacional vai ficar bem instável, o que eu estou tentando fazer aqui é nacionalizar algumas matérias-primas, né? Que é muito difícil. Isso? O Brasil é muito fraco em indústria química, né? Não sei no caso da tinta, mas o creme dental, 90% das matérias-primas são importadas, apesar de ser um produto de primeira necessidade. Mas eu estou tentando nacionalizar o que eu posso. Eu estou trabalhando com estoque mais alto, porque caso tenha uma oscilação muito grande do câmbio, eu consigo ficar alguns meses ainda sem sentir essa oscilação. Mas não tem muito como se proteger, não, viu? A gente tentar desenvolver o mercado da América Latina, o Marcos já faz isso bem, né? Porque aí a gente acaba se cercando de gente que está na mesma situação, países na mesma situação, né? Essa seria até um assunto que a gente pode falar um pouquinho, né? O Mercosul, você acha que se fortalece nisso, Marcos, nessa situação, nessa incerteza mundial? Como é que os países aqui da América do Sul, principalmente, vão lidar com isso? Já existe algum tratado nesse sentido? Olha, na realidade hoje a gente, para exportação, para comércio no Mercosul, já existe algumas facilidades para os países membros do Mercosul. Eu não acho que com essas mudanças dos Estados Unidos isso vai alterar muito. Óbvio que talvez vai trazer maiores oportunidades para que as empresas do Mercosul, para que os países do Mercosul, na realidade, façam compras entre eles e diminua alguma relação com os Estados Unidos. Óbvio que isso pode acontecer, né? Mas eu não vejo como uma grande oportunidade, não. Eu acho que vai gerar, sim, algumas oportunidades em alguns setores, mas eu não vejo como uma grande oportunidade. Eu, pelo menos, não vi nenhuma movimentação muito forte ainda. Uma organização maior entre os países do Mercosul. Ainda não há nada, né, Tobias? Eu não vi movimento nenhum nesse sentido, não. Certo. Então, ainda é um momento de incertezas. E a crise, falando um pouquinho agora, tirando os Estados Unidos, a crise nacional, como é que tem afetado o mercado de vocês? O de tinta, como você já falou no começo, sofreu uma oscilação por conta da queda na construção, né? O produto Tobias é um produto de primeira necessidade, como você falou, mas como é que vocês avaliam essa crise nacional? Para o setor de tintas, o setor de construção, de certa forma, está sofrendo muito, né? Várias empresas do mercado de construção estão fechando as portas, e a maioria das empresas está tendo que se readequar, né? Diminuir o quadro de funcionários, tentar reinventar o negócio, criar novos mercados, partir para novos produtos. O ano de 2016 foi um ano muito difícil para a construção.
Mas já esse ano a gente já começa a ver que o mercado está começando a reagir um pouco, alguns negócios estão começando a acontecer. Então a gente espera que o ano de 2007 seja um ano melhor do que foi o ano de 2016. Agora acho que até para o seu setor o governo liberou o fundo de garantia inativo, né, para quem tinha contas inativas. Então acho que um bom dinheiro vai ser colocado no mercado a partir de fevereiro, né? Exato. Isso pode ajudar de alguma forma, pelo menos a construção. Não sei se no seu caso, né, Tobias? No seu, apesar de ser um produto de primeira necessidade, você sentiu muito já? Então, o que o Marcos falou é que nesse momento de crise, em alguns mercados, o consumidor acaba procurando produtos de valor agregado mais baixo, né? Então eu me beneficiei disso. Uma grande parte da população que passou a consumir creme dental pós Plano Real foi direto para as marcas líderes, né? E hoje, com a crise, eles estão buscando uma alternativa com valor um pouquinho mais baixo, então eu estou tirando um certo benefício disso. E como é um produto de primeira necessidade, ao contrário da tinta, que a pessoa chega no final do ano e fala assim, não, esse ano eu não vou pintar a minha casa, né? O creme dental, dificilmente quem começa a usar deixa de usar depois disso virar um hábito, né? Então eu não estou sentindo muito isso, não. É claro que as margens, os lucros caíram absurdamente, porque com o dólar alto e a minha matéria-prima ela custa mais caro e a gente não consegue repassar isso para o mercado, porque o mercado realmente está em crise, né? A população está com menos dinheiro para comprar. Então as margens diminuíram, mas os volumes estão normais. Não estou sentindo, não. O interessante dessa entrevista é que muita gente de Bauru, né, às vezes nem sabe que tem uma empresa que trabalha com tinta para o exterior, que faz essa movimentação, creme dental mesmo, né? Muita gente acho que não sabe que é fabricado aqui em Bauru, né? Interessante até para vocês divulgarem que Bauru tem esse ramo. O creme dental já está há quanto tempo aqui em Bauru? Há 15 anos. 15 anos. Já é um momento de que já conseguiu fortalecer a marca, já. Como se chama a marca? Ice Fresh. Ice Fresh. Você produz não só para Bauru, para o Brasil inteiro? Não, hoje o creme dental Ice Fresh está em todos os estados do Brasil. Interessante. E a sua marca, como se chama? Na verdade, a empresa se chama Maestria e nós temos dentro da empresa algumas marcas. Linha decorativa, a gente tem a marca de tintas Fórmula, linha de anticorrosivos, a gente tem Julien Anticorrosão, linha Action, demarcação rodoviária, e a linha Crepe, que são texturas decorativas. Tá certo. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui para esse bate-papo, contribuir um pouquinho com a vivência das empresas, né? Para passar para a população como é que está esse mercado, e espero que as especulações negativas não cheguem até aqui, né? Sim, com certeza. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Tobias, muito obrigado pela sua participação aqui, volte mais vezes. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima.